Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 8º episódio da série 40 Dias no Deserto. Hoje a live é diferente, eu tô falando aqui de São Paulo, da casa da minha amiga Cleusa, minha mentorada também, né? Um final de semana. Seja bem-vinda aí, a Cleusa, a Haru, sejam muito bem-vindas, Adi. Olha só, Cris, sejam muito bem-vindas. Hoje a live aqui diretamente de São Paulo, onde tenho aqui reuniões de negócios, teremos conferências maravilhosas, trazendo bastante novidades para vocês, muito conteúdo. Que alegria ter vocês aqui comigo. Hoje nós estamos no 8º episódio da série 40 Dias no Deserto. Na primeira semana, quem estava aqui lembra que nós falamos sobre reconhecer o deserto e você buscar a bússola, né, que é a direção, não sobre você, onde você está, mas para onde você está indo. A bússola, a tribo, né, você está aqui na tribo, tem uma jornada, tem os desafios, tem os pesos que você tem que deixar. Essa segunda semana, nós começamos a trazer as sementes que você precisa trabalhar. A semente da autoestima, se gostar. A semente da autoaceitação, você entender o que você carrega, o que você tem que deixar, porque senão você vai morrer no deserto carregando pesos que não são seus. Falamos ontem também sobre você aprender a desenvolver as competências dentro de você, para você, 18 competências, no episódio 7 falando sobre as 18 competências emocionais que você precisa desenvolver para que você possa sair do deserto. Por quê? O deserto é um lugar de privação ou de provação. A provação, ela é para você se capacitar. A provação que você está vivendo é para você se transformar. Deus está te provando, mas para ser aprovada. Toma posse disso agora, você já é aprovada, você já é mais do que vencedora. Já existe lá, se você entende quem você é, a sua identidade, você é imagem e semelhança do Pai. Você só é o que Deus é. Então você tem que fechar os seus ouvidos para aquelas vozes que dizem que você não é, que você não pode, que você não merece. Você precisa agora olhar para a bússola, o que Deus diz sobre você, quem é a mulher que Ele te fez para ser. Se Ele é o Deus dos exércitos, é Ele quem vai lutar suas guerras e não você não tá sozinha. Essas mentiras que eu tô sozinha, que ninguém me ajuda, que eu não consigo, apaga isso agora, repreende agora, fala, tá repreendido, eu não aceito mais essas vozes, eu tenho a bússola, eu tenho uma direção. Agora, tira esse peso da necessidade de aprovação, essas armaduras pesadas de estar no controle de tudo. Olha quem eu sou, do que eu sou capaz. Agora sim, nossa, Wendy, eu não sou capaz, eu preciso me capacitar. Então seja bem-vindo a essa jornada onde você vai desenvolver competências emocionais, intelectuais. Quantas mensagens eu estou recebendo de vocês, muito obrigada pelos feedbacks, eu me sinto muito feliz. Porque a gente vem aqui, eu comecei esse desafio, né, por um chamado que o Pai me deu. Em um sonho eu me via realmente num deserto. Quem me acompanha aqui sabe que nos últimos 4 meses eu sumi das redes sociais, parei de postar conteúdo. Realmente eu estava vivendo um deserto, um momento de introspecção, um momento de muitas lágrimas que eu derramando, né? Meu pai quase morreu, eu adoeci. E quando eu me via subindo aqueles degraus que eu achava que eram intransponíveis, e quando eu chegava lá em cima, o que o pai falava pra mim? Agora você volta e busca essas mulheres, mostra pra elas que também é possível, compartilha. Então eu tô aqui transbordando na sua vida e eu fico muito feliz com o relato de vocês, quando vocês vão lá no grupo do Telegram, quando você fala o impacto, as mudanças que você já tá tendo de pensar, de sentir, essas suas atitudes, suas decisões. Eu fico muito feliz. Obrigada por você que está acompanhando, para você que está compartilhando. Obrigada a você que está pegando esse aviãozinho aqui, chamando também outras rainhas para receberem essas sementes. E hoje é uma semente muito importante dessa série de semeadura, né? Estamos semeando. É a semente de acreditar na colheita. Porque se você não consegue imaginar, você olha para o deserto, você está derramando lágrimas, privação, passando fome, sentindo medo, se sentindo sozinha, para que você vai semear alguma coisa?
se você não acredita que você vai colher, se você acredita que você não merece, se você acredita que você não é capaz. Por isso que na segunda-feira, no episódio 5, se você não assistiu, volta lá. O episódio 5 foi desenvolver a autoestima, gostar de você, né? Amar a si. Ok, eu amo a mim, agora eu consigo me aceitar. Então, primeiro, são 7 pilares da identidade. O primeiro pilar da identidade é o projeto original da criação. Tá lá, ó. O fabricante tem um manual. O manual tá aqui, ó. Estuda o manual, aprende o manual. Para que você serve? Para que você foi criada? Existe um manual. Gênesis 1, 26 e 27. Para ser mais semelhança do Criador e nascida para dominar sobre a terra, céu e mais sobre a serpente. Não importa o tamanho do seu problema. Se você crê que Deus é maior do que tudo isso, você tá acima disso. Mas isso é uma atitude de semear. Eu creio no plano original. Segundo, autoimagem. Eu me vejo como Deus me vê ou eu me vejo como os outros me veem? Eu sou imagem e semelhança de uma sociedade corrompida ou sou imagem e semelhança do meu Criador? Ok, eu aceito o que eu sou, mas ainda não consigo me enxergar. Minha autoaceitação, terceiro pilar. Envolve autoconhecimento, envolve você entender suas travas, seus bloqueios, envolve você abrir essa mala pesada no deserto e jogar fora. Autoconfiança, tá? O que eu já tenho nessa mala? O que eu já tenho de bom que eu vou contribuir com a tribo? O que eu tenho bom dentro de mim que eu posso pôr pra fora? Porque é autoconhecimento. Eu acredito que o autoconhecimento que transforma, ele precisa vir do alto pra dentro e de dentro pra fora. O autoconhecimento de empoderamento na autossuficiência, eu não acredito que isso é duradouro. Porque é uma armadilha a autossuficiência. Você acha que você tem poder, você acha que você está no controle, você faz um treinamento, né, de alguns dias e sai, uhul, yes, eu sou incrível, eu sou massa. Tá, no primeiro desafio ali você tá caído no chão, cheio de lágrimas, você é uma bosta, não dá nada certo. Ah, é, tá cheio de bosta, pega essa bosta, desculpa a palavra, pega isso, vamos levar pro deserto com as nossas lágrimas, com essas merdas da vida e com as sementes certas, isso vai virar adubo e você vai florescer de dentro pra fora. Então, do alto para dentro, de dentro para fora, é isso que eu acredito, é isso que todos os meus programas de terapia e mentoria se fundamentam. São 8 anos da minha história e da minha vida buscando autoconhecimento e quantas vezes para buscar autoconhecimento eu mais me perdi. Quantas vezes buscando autoconhecimento eu me envolvi em armadilhas do ocultismo sutil, onde a gente, ao invés de se fortalecer no nosso Criador, se fortalecer na base daquele que nos criou, no manual da vida, a gente tenta criar um manual próprio, só que não funciona. A vida tem suas leis, tem suas regras, eu aceitando ou não. Então, vamos ser mais humildes para aprender, vamos ser mais generosos para transbordar. Então, se você tem um coração generoso, compartilha esse aviãozinho aí e chama mais rainhas para esse programa. Entra no grupo Telegram, acompanha a jornada, porque todos os dias é uma semente nova que a gente recebe. Agradeço muito a Miriam. Oi, meu amor, que saudade de você. Meu amado, que me apoia, que me ajuda, que eu só não estaria aqui se não fosse você. Agradeçam o Alisson, tá? Porque se eu tô aqui parando todos os meus dias, abrindo mão do tempo com meu marido, com os meus filhos, para transbordar na sua vida, agradeça a ele, tá? Ele é o homem grande que tá aqui, ó, que tá junto comigo. Obrigada, meu amor. Até me emociona de falar de você. Gente, ele vai vir. Vocês querem que ele venha aqui um dia? Vocês querem que o Alisson venha como convidado? Então tá bom. Então a gente vai falar sobre semear. Semear a autoestima, que é o plano original. Semear essa autoaceitação, esse autoconhecimento do alto para dentro, de dentro para fora. Semear a autoconfiança, aprender competências. Transformar isso em possibilidades, transformar isso em capacidade, transformar isso em ser merecedora, sim, do fruto do seu trabalho. Né? É bom o homem gozar do fruto do seu trabalho. Salomão, o homem mais sábio que existiu, colocou isso em Eclesiastes. E acreditar. Então hoje nós vamos falar sobre acreditar. Tá? Acreditar no amor
que se Deus é amor e eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou o amor. E se eu tenho amor, se eu recebo o amor do alto para dentro, eu sou capaz de transbordar esse amor para fora, independente se o mundo não me ama, porque eu sei quem me ama e eu me amo. Eu consigo transbordar perdão. Eu sei que eu sou limitada, eu sei que eu tenho limitações, eu sei que eu sou incapaz, eu sou insuficiente muitas vezes, eu sei que eu vou errar, que eu vou tropeçar, mas eu tenho um Deus generoso que me ama, que me perdoa. E se eu sou amada e sou perdoada, eu sou capaz de transbordar perdão também, né? Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse na nossa justiça própria. E quando eu entro na minha própria justiça, eu tô negando que Deus é juiz, que Ele é justo. Eu tô dizendo que Ele errou de colocar aquela pessoa no meu caminho. Então, ou a gente senta numa cadeira de juíza, vivendo a nossa própria justiça, apontando o dedo para todo mundo, só que o outro é nosso espelho. Falei disso um pouquinho ontem, a gente vai se aprofundar isso na próxima semana, você não tem noção do conteúdo que vem. A gente vai aprofundar essa parte de autoaceitação, essa parte de dores, a gente vai aprofundar isso num nível mais... Foi só raso, até agora tá raso, mas a gente vai aprofundar. Eu posso acreditar que eu tenho dentro de mim dons e talentos, que eu tenho dentro de mim habilidades únicas, que eu tenho dentro de que as minhas experiências, vivências, tudo que eu já vivi é capaz de dar frutos e dar frutos bons. E eu sou capaz de procurar, e para isso eu vou precisar da tribo, que a tribo também receber da tribo aquilo que me falta. Então eu tenho coisas muito boas dentro de mim que eu posso transbordar, compartilhar, mas eu também estou numa tribo onde eu pertenço e a tribo também vai contribuir comigo. Eu posso dar e eu posso receber. Então eu te pergunto hoje, quando você olha para sua vida, quais os frutos que você tem colhido? Faz essa analogia agora. Quais os frutos que você está colhendo? Esses frutos, quando você olha, eles são frutos bons? Eles são frutos que te dão alegria? Eles são frutos que você realmente fala assim, nossa, eu posso pegar esse protótipo de fruto e semear, pôr mais adubo nele que ele vai florescer mais? Ou os frutos que você está colhendo, eles são frutos que te trazem ainda dor, tristeza? Então falamos do Deus não se zomba, que o homem semear, ele vai colher. As áreas da sua vida onde os frutos eles não são tão bons, são áreas que você ainda tem alguns cativeiros. Lembra da cativa no deserto? Tem as cativas, tem as perdidas e tem as rainhas. Então, você precisa passar por um processo de se libertar desses cativeiros emocionais, às vezes também espirituais, para que você possa desenvolver competências no deserto e florescer, certo? Então, que frutos são esses? E eu quero fazer uma reflexão com você com o que está lá em Mateus 13, a parábola do semeador. Cabe muito para a gente fechar essa semana da semeadura, tá? Então, Mateus 13 diz o seguinte: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram, na beira do caminho. E o que aconteceu? As aves vieram e comeram. Então, ele semeou e não floresceu. Outras sementes caíram em solo rochoso, em pedras. E não havendo muita terra, não criou raiz, né? Germinaram rápido, mas as plantas murcharam, porque o calor do sol secou e as raízes não eram profundas. Se tinha pedra, era pouquinha terra, era pouquinho adubo, então seca. Outras sementes caíram nos espinhos. Elas começaram a crescer, mas os brotos que começaram a crescer foram sufocadas. Mas outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita. Uma sementinha produziu uma colheita de 30, outra sementinha produziu 60, uma sementinha produziu 100. 100 vezes mais do que o que foi semeado. Pega essa chave, pega esses códigos. Quem é capaz de ouvir, ouça. E ele completa o seguinte, né? Ao que tem,
Aquele que semeia e que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas aquele que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Lembra que eu falei pra você? Uma coisa é entender. Entender, talvez aqui racional. Tá, eu ouvi. Ué, já ouvi isso. Já ouvi a parábola do semeador? Sou cobra criada na igreja, já conheço tudo. Tá, ok, você já ouviu. Agora, compreensão é na alma. Não adianta entrar no ouvido. Elas têm que estar na alma. Quando você ouve, mas compreende na alma, pensar e sentir estão alinhados, então eu consigo agir, eu consigo plantar, eu consigo acreditar que eu posso fazer e a colheita vai ser proporcional. E aí, quando a gente pensa na parábola do semeador, qual é a armadilha que está por trás disso? Por que eu estou trazendo isso? Eu estou falando sobre... Hoje, a gente fala sobre acreditar. Acreditar em quem você é. Eu sou imagem e semelhança do Pai. Acreditar que eu sou capaz. Eu sou capaz de gerar frutos. Eu sou capaz de florescer mesmo no deserto. Eu sou capaz de vencer essa provação, seja no meu casamento, né? Eu já estive prestes a estou aqui falando para vocês, mas, né, quantas vezes eu e o Alisson entramos em pau de guerra, a gente não entendia sobre competências emocionais, a gente não entendia sobre nossos aprendizados, sobre referenciais do que é mulher, do que é ser homem, qual o papel de cada um, né? A gente competia pelo mesmo lugar. Então a gente vivia ali em pé de guerra e a gente precisou buscar a sabedoria do alto, que excede o entendimento, para que a nossa família pudesse ser restaurada. E ela foi profundamente, veio o nosso filhinho Daniel. Então 2019 foi um momento para mim de muito deserto, de muita provação, a gente foi exprimido. Eu queria sair para um lado, o Alisson me segurava, aí quando eu relaxava, ele que queria sair para o outro lado, e aí a gente, peraí, calma. E a gente entendeu que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe. A gente buscou a paz que excede o entendimento. A gente não buscou a nossa própria justiça. A gente não buscou o nosso conhecimento humano terreno. A gente buscou a sabedoria do alto. E Deus começou a lapidar a nossa vida. Começou a arrancar essas ervas daninhas, mudar a nossa mentalidade. Talvez hoje você não acredite que você é capaz de vencer esses desafios de relacionamento, vencer às vezes a pobreza, vencer os problemas financeiros, a insatisfação profissional, vencer problemas de saúde, você está se entregando. Às vezes, quantas pessoas estão desistindo da própria vida porque não encontram uma saída, mas lembre-se, existe a bússola, que é a sabedoria do alto para dentro, de dentro para fora. Então eu preciso desse processo de transformação, arrancar esses meus cativeiros para eu conseguir andar. Desenvolver competências, desenvolvi as competências, agora eu consigo agir, agora eu consigo plantar. Mas entenda que quando o povo saiu do Egito, ou seja, saiu do cativeiro, atravessou o Mar Vermelho, começou a jornada, mas eles não eram mais prisioneiros, eles não eram mais escravos, mas eles ainda estavam perdidos no meio do deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto, desenvolvendo competências. E uma das competências que eles precisaram desenvolver é parar de reclamar da vida. Quem fica reclamando, qual é a armadilha? Vamos lá. Existe uma grande diferença entre reclamar e lamentar. Deus não vai julgar o nosso lamento. Se não fosse assim, Jeremias é conhecido como profeta chorão. Né? Ele tem um livro escrito Lamentações de Jeremias. Você vai ler o livro de Jeremias, dá vontade de chorar. É só choro, né? Ele falando, eu tô triste, olha como tá tudo ruim, não sei o que. Uma coisa é você lamentar. Lamentar é fatos. Lamentar é fatos. Deus, meu casamento tá uma merda. Deus, não vejo saída. Deus, eu não consigo acreditar que é possível mudar minha realidade. Eu não consigo acreditar que eu tenho coisas boas dentro de mim. Eu não consigo acreditar que essa situação é possível. Eu não consigo acreditar na cura, na minha doença. Eu não consigo acreditar. Lamentar tem que ser no lugar certo.
Você não tem que lamentar com a coleguinha, você não tem que lamentar com o papai, com a mamãe, com o marido. Lamentar é rasgar o coração dentro do seu quarto para Deus. E pedir ajuda daqueles que sabem te ajudar. Pedir ajuda daqueles que podem te direcionar para a sabedoria do alto. Muito cuidado com os conselhos que você recebe. Porque muitas pessoas têm compromisso em te dar dicas. Poucas têm compromisso com o seu resultado, com o seu objetivo, com a bússola para onde você está indo. Então, cuidado com isso. A armadilha é você não plantar. Primeiro, eu tô cativa. Quem tá cativo não vai plantar nada. Quem tá aprisionado não sai do lugar, tá paralisado. Mas outra armadilha, você tá aqui recebendo sementes, mas você começa a plantar. E uma parte dessas sementes cai na beira do caminho. Vêm as aves e comem. O que são as aves? As aves são as pessoas que vão apontar o dedo para você, são as pessoas que vão criticar, são as pessoas que vão falar que você tá muito Caxias, são aí você tá demais, você tá abandonando a gente, você tá deixando a gente, volta. Qual é a armadilha? Você pegar a espingarda, parar de semear e ficar tentando matar essas aves. Não, a parábola é, o semeador continuou a semear. Segunda parte das sementes caiu aonde? Caiu num terreno cheio de pedras. O que essas pedras? É as pessoas que você, às vezes, está falando da sua mudança, da sua transformação, que você acredita que você é capaz. E são os beduínos lá, ó. Lembra que a gente falou dos beduínos? Dos residentes, as pessoas que já acostumaram com o deserto. Não mexe, é cabeça dura. Cabeça dura. Não tem muito, até te escuta, tem um pouquinho de terra, mas tudo que você semeia não aprofunda, põe em dificuldade, põe não. Aí entram as murmurações. O povo de Israel, ele murmurava demais. Ele reclamava de tudo, era cabeça dura. Eles estavam com a mente ainda lá, eles estavam ali, não tinha mais faraó atrás deles, mas a mente deles. Eles não podiam mais acusar quem estava atrás. Eles não podiam mais acusar faraó. Mas eles mesmos, a mentalidade deles, dura, cabeça dura. Não conseguiam olhar para frente. Aí reclamava, mas a gente vai morrer de fome. Aí Deus manda o maná do céu. Ai, eu não gostei desse pão aqui não, eu quero carne. Aí Deus manda a carne. Ai, mas tô com sede, a água sai da brocha. Ele tá sempre reclamando. Isso é murmuração. Se você tem isso na sua vida, corta agora. Tira essa cabeça dura. Mas olha pra você, não tente mudar os outros. Porque se você tentar mudar os outros, sabe o que vai acontecer? Você vai parar de semear e vai ficar machucando sua mão, tentando arrancar a pedra da cabeça dura dos outros. Para com isso. Para de machucar suas belas mãos de seda, de fada, de rainha aqui, para quebrar a cabeça dos outros. Você não pode mudar a mente dos outros, o que os outros pensam. Eu quero mudar minha filha, eu quero mudar meu filho. Para, você não muda ninguém além de você mesma. Autorresponsabilidade. O terceiro sementes caíram aonde? No meio dos espinhos. Os espinhos, eles simbolizam as dificuldades da vida. Os espinhos simbolizam as aflições da vida. Então, muitas vezes, você tá no deserto, você tem ali confiança e tal, você tenta um pouquinho de terra, tá pegando as suas dores, tá adubando, mas você se envolve com os espinhos dos outros, com os problemas de todo mundo, você sai da tribo que te dá semente boa, da tribo que fala, vamos semear, continua a semear, e você para de semear, porque você começa a olhar para os problemas. Você para de semear porque o problema é muito grande, aí a dificuldade. E aí você começa a dar mais poder pro problema do que para a solução. São os espinhos. Aí você vai querer arrancar os espinhos, sua mão vai ficar toda furada, machucada. Vai sangrar. E o sangue que você está sangrando aqui, daqui a pouco você está tão ensanguentada e você não sabe de onde, que você começa a sangrar em cima dos seus filhos, do seu marido, das pessoas, e você começa a contaminar o grupo com esses espinhos. Ai, mas é difícil, olha lá, não sei o que. Nossa, mas 40... Poxa, a gente fala demais, 40 lives,
tudo isso é difícil, aí começa. E aí você volta a ser beduína, só olha para o problema e você para de semear. Mas existe um quarto grupo que continua semeando e ao seu redor algumas pessoas vão ter terra fértil. Algumas pessoas já estão prontas para receber. Eu espero que essa pessoa seja você. Eu espero que realmente essa jornada de 40 dias, que tem sido transformadora na minha vida, na vida da Adi, da Miriam, a gente todos os dias se reúne, a gente ora juntas, a gente pensa em como trazer isso situações difíceis de uma forma simples para você. Então eu espero que o seu coração seja terra fértil, que você receba isso e que isso frutifique, isso que dê frutos e que você tenha uma alma generosa para compartilhar as suas experiências e ser alguém que eleva outras mulheres, que leva isso para outras mulheres. Porque mesmo a árvore que dá fruto, tem a que só dá 30, tem a que dá 60 e tem que dar 100. Quem você é? E como que a gente vê isso? Pelos resultados que você gera. Quantas pessoas você já encaminhou esses conteúdos? Quantas pessoas você falou disso? Você é a pessoa que recebe a semente, cresce só um pouquinho, ou você é a pessoa que transborda, que recebe alimento, multiplica esse alimento e dá alimento para outras pessoas? Porque o reino é isso, o reino é abundante. Quando Jesus ele foi provado, o adversário das nossas almas, ele virou para Jesus e falou assim: você não está com fome? Ou seja, você vai ser provada nas suas necessidades básicas. Esse é o deserto. Ué, mas você não está com fome? Transforma. Quero ver sua capacidade. Pão em pedra, ele não é a hora ainda. Não vou tentar, meu Deus, não. Mas quando chegou a hora dele semear, que naquele momento ele ainda estava provando que ele não era cativo. Ele não era cativo, dependente emocional da aprovação. Ele não precisava provar quem ele era. Se tu és o filho de Deus, eu não preciso provar, eu sei que eu sou. Ah, mas se você tem capacidade de transformar pedra, eu tenho, mas eu não vou fazer isso. Mas você não quer ser adorado? Se joga aqui, cadê os anjos? Eu posso fazer isso, mas não é o meu plano, não é o que o meu pai me designou. Eu não preciso provar nada pra você, eu continuo na minha jornada aqui no silêncio do deserto, sem ninguém ver. Mas dentro de mim eu tô crescendo, dentro de mim eu tô florescendo, dentro de mim competências novas, emocionais, pessoais estão crescendo, porque quando chegou a hora dele desenvolver competências sociais, de ajudar os outros, aí ele fez. Aí ele pegou 5 pãezinhos e transformou em milhares, alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Ou seja, todos os discípulos, tinham 12 discípulos com ele, os discípulos que estavam com ele, pegaram o pão, serviram, transbordaram. Os discípulos poderiam simplesmente pegar o pãozinho, comer e sentar ali quietinho, encher minha barriga e tá bom. Igual muitos de vocês estão fazendo aqui. Mas os discípulos, os verdadeiros discípulos, eles pegaram e repartiram. E no final, eles ainda tiveram 12 cestos, ainda sobrou um para cada um ainda, para eles comerem e se afartarem. Então, quem ganha somos nós. Você acha que você está ganhando alguma coisa? Quem mais está ganhando que sou eu. E eu não estou ganhando é de você. Não é de você que eu quero recompensa, é do meu pai. Porque eu estou sendo obediente ao chamado que ele me deu. E transformações profundas estão acontecendo dentro de mim, dentro da Adi, dentro da Miriam. E assim, é sobrenatural o que a gente tem vivido. Sabe, eu agradeço você por estar aqui, mas não é isso que vai me mover. Vai me mover é se uma pessoa receber o pão diário, se uma pessoa receber essas sementes e florescer, eu vou dizer, valeu a pena. E não é de você, é dele. Então é isso que eu quero te dizer, sabe? Cuidado com essa armadilha de parar de semear, com as distrações. Cuidado para você não achar que você não precisa, que não tenho dor. A armadilha de não sentir, ficar só na cabeça. Qual é a armadilha? O que ele fala? Infelizmente, muitos olham, mas não veem. Eu falei pra você, sentou na minha cadeira uma missionária, 15 anos de missionária, consertando a vida de todo mundo, de pastores e tal, mas ela não olhava pra ela. Ela entendia tudo, mas não tinha compreendia e precisou passar por um deserto de um câncer, ser o corpo mutilado, perdeu uma parte importante pra ela,
Só que hoje ela não se identifica com que pedaço de carne que ela perdeu. Ela se identifica com a vida que ela tá ganhando, com os aprendizados, com a transformação. E ela falou assim, Wendy, a vida inteira eu fui missionária, mas hoje eu saí daqui cristã. Hoje eu entendo, não só de ouvir falar, hoje os meus olhos contemplam a majestade, o poder de Cristo me curar. Então não é o Wendy que cura, não é o autoconhecimento que te cura. Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus do amor. E aí, como vão ouvir se não tiver quem semeie? Eu tô aqui para semear. E aí, cuidado para não tentar mudar os outros sem antes mudar você. Cuidado para não tentar só ajudar os outros, amar o próximo e não amar você. Cuidado com a armadilha de amar muito você, pegar o pão, comer e ficar quietinho ali e não distribuir pão também. Porque quem tá perdendo é você, tá? E eu gostaria também de chamar aqui, porque né, na quinta-feira você sabe que a gente tem alguns convidados para falar um pouquinho mais sobre isso. Você tá aí, a Haru falou assim, Wendy, eu quero participar. A Haru é da Austrália, foi minha mentorada, né? Me procurou, tava com problema de saúde, a gente identificou as questões de saúde, questões de toda a criação dela, filha de, né, descendente de japonês. Então imagina, né, uma cultura totalmente diferente da nossa, e ela passou por muitos desafios, mas superou. Então, e hoje vive uma vida dos sonhos, né? Tive a oportunidade de encontrá-la presencialmente. Deixa eu formar totalmente em inglês, e ela criou um Insta novo aqui para falar com a gente. Vamos lá. Seja bem-vinda, Rago. Cadê tu? Aceita aí, menina. Oi, Wendy, que prazer estar aqui com você, tudo bem? Olá, meu amor, sinta-se abraçada. Obrigada pelo Obrigada, que honra estar aqui. privilégio. Austrália aí, ó, 13 horas de diferença, gente. Aqui é noite no Brasil, de manhãzinha na Austrália. Ela vai trabalhar ainda e parou aqui. Muito obrigada por transbordar, pela generosidade, pelo amor. Então, Haru, seja muito bem-vinda. E eu Obrigada. queria, assim, se você puder compartilhar com as rainhas, né? Quais são os problemas que você enfrentava? Por que você me procurou? O que tirava o seu sono? O que você acreditava? Nossa, na inocência, né? Antes do processo, as minhas crenças, por que eu fazia o que eu fazia? Mas qual era o conflito? Como que isso te afetava? E o que mudou? Compartilha com elas. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Wendy. Eu acredito, como você disse, é uma oportunidade também para compartilhar o processo e encorajar outras pessoas, né? Então, quando eu ouvi falar sobre a Wendy, né, na época, eu estava num período da minha vida onde eu não sabia mais aonde procurar, né? Eu era uma mulher de resultado para os outros, eu era uma mulher de grande fé, sempre muito inspiradora, muito encorajadora, mas a minha vida estava quebrada, né? Eu sempre estava doente, eu conseguia o sucesso e quebrava, ficava doente, 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 doente o tempo todo. Eu conquistava alguma coisa e eu perdia. Então, e vira e mexe, eu tinha as minhas caídas dentro dos meus conflitos emocionais. Muitas raízes. E eu não sabia, né, que eu tinha múltiplos traumas. Eu só vivia a consequência disso. Estava muito encoberto. Por quê? Porque eu vivia dentro de uma armadura, né? Então, o que aconteceu é que quando eu era criança, eu nasci no Brasil, nasci de pai japonês, mãe brasileira, e eu cresci sempre nessas polaridades da cultura brasileira e japonesa, que são maravilhosas e bem distintas. Então, o japonês é extremamente regrado, extremamente rígido, o brasileiro tem o swing, né? O brasileiro dá o jeitinho. Então, eu nunca era boa o suficiente para ser japonesa dentro dos padrões que eu cresci, e eu nunca era flexível, tinha o swing que eu precisava dentro da comunidade brasileira. E dentro desses dois padrões, eu fui crescendo com uma crise de identidade e aceitação muito forte, né? Então, eu sempre duvidava de mim, eu sempre vestia uma máscara para ser aceita pelos outros, fazia as coisas para ser aceita pelos outros. E chegou um ponto que eu acredito que a alma grita, né? E então isso começou a resultar de várias doenças no meu corpo,
né? Vários problemas, conflitos emocionais com família, com amigos. E daí eu cheguei na Wendy e falei, Wendy, socorro. Por que que eu sempre consigo e perco? Por que que eu sempre dou resultado para os outros, mas minha vida tá assim? Por que que eu sempre adoeço? E daí a Wendy falou, vamos começar a trabalhar o seu senso de identidade, o seu nível de merecimento. Vamos começar a entender as raízes de todos esses conflitos internos que você tem, que estão gerando esses frutos. Que eu falei, Wendy, eu cheguei num período da minha vida onde eu até consegui tudo que eu queria, mas eu me sinto uma raiz podre, morta. Eu não consigo mais sonhar. Eu falei, eu não consigo enxergar para frente. Eu andei, caminhei, mas eu não consigo. Então, além de tudo isso, eu tive uma visão antes de começar meu processo com a Wendy. E eu acredito que foi Deus que me deu essa visão também, porque eu orei muito. Eu já tinha buscado em vários lugares, como eu disse. E quando eu tive essa visão, Deus me falou, vai até a Wendy, que ali a gente vai quebrar essas correntes. Eu tinha me visto debaixo do mar, com várias correntes em pedras. E eu falei, Wendy, eu tenho essa visão, eu preciso ser liberta. E daí a Wendy começou então a trabalhar e ir fundo, né, nessas questões traumáticas que eu nem sabia que eu tinha, porque na verdade, como ela mesmo ensinou, né, o que governa a nossa vida é o que está aqui no inconsciente, né, o que está aqui, né? Porque aqui eu era mulher forte, mulher empresária, mulher profissional, a mulher toda aquela armadura que era para me fazer de fortuna, mas quebrada por dentro. Então, a Wendy começou a trazer esse senso de identidade, o valor que eu tenho como filha de Deus, e todas as características que eu tenho, né, são para colaborar não só para os outros, mas para minha vida, que eu sou merecedora de colher os frutos, né, de tudo que eu tinha plantado. E então eu comecei a me desvencilhar de todas as crenças e todas as correntes, e graças a Deus hoje eu estou num ponto onde até falei para a Wendy, Wendy, eu estou plena. Não só estou plena, mas eu consigo visualizar sonhos que eu não tinha antes, né? E minha vida, quando a gente faz o círculo, né, da vida, a roda da vida, você dá uma nota para cada área para saber o que você precisa melhorar. Hoje, graças a Deus, eu olho para mim, eu falo, eu estou plena, né? Então, essa é um pouquinho da minha jornada. Daí eu deixo para você me perguntar, ou enfim, a gente bater papo. Qual foi o momento assim que você quis fugir de mim? Vários. Porque a Wendy, ela não vai trabalhar com flores. Ela vai falar assim, vamos dig in, né? Vamos aprofundar nisso daí. Então, as sessões, elas são extremamente profundas. Mas quando você entende quem você é, como é importante o senso de identidade, para que você não ganhe um mundo e perca de si mesma, né? Quando você entende quem você é, a tua identidade, você fala, eu sou designed, né? Eu sou criada por Deus e de uma forma tão plena, tão completa. Tudo que tentaram destruir, semearam de maldição na minha identidade quando eu era pequena, foi detectado, não tem mais como esconder. Porque quando a luz entra na escuridão, não tem como ficar e permanecer como era antes. Quando a luz entra, o quarto todo se ilumina, você vê com clareza tudo ao seu redor. Então você consegue mapear as áreas onde a tua identidade foi destruída por palavra dos outros, por crença dos outros, ignorância dos outros. Os pesos, né, que você está carregando. As correntes, né? Então, quando você olha para a tua história, para a tua jornada, você começa a entender, foi aqui que destruíram o meu senso de merecimento. Foram aqui que disseram que eu não era capaz. Foram aqui que diziam que eu não merecia amor. Foi nesse caso de humilhação que teve na minha infância que falaram, você não merece. Uma criança, quando ela é humilhada, ela fala, principalmente por pessoas que ela ama, ela fala assim, realmente, eu não mereço. Se essa pessoa que me ama, porque uma criança com coração puro, ela acredita naquele adulto. Se a pessoa que eu amo tá gritando comigo, me humilhando, me batendo, né? Tô dando aqui exemplos, não que eu necessariamente tenha passado por tudo isso. Mas existiram situações onde pessoas da minha infância me humilharam. Então, você imagina
o senso de merecimento que uma criança dessa cresce e quando ela vai procurar um emprego, ela vai o quê? Ela vai entrar em relacionamentos abusivos, em trabalhos que vão humilhar ela. Só que a grande... Repete, até que você aprenda e saia dele, né? São vícios emocionais que você se acostumou com aquilo quando você era criança e você cresce repetindo aqueles padrões. Aonde que a Wendy entrou? Mas se você sabe de tudo isso, por que você não tratou antes? Porque quando você vive o trauma, você não lembra. Porque é você só assim fica que você cego. A gente, né? Qual o problema das heroínas? Eu me enquadro também em precisar me tratar, passar pelo processo para eu parar de querer ser a salvadora dos outros. Isso é uma mentira. Por quê? Eu tô querendo ser Deus, eu tô querendo estar no lugar de Jesus. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. Eu só tenho que aceitar que eu sou digna de amor, de perdão, de paz, de fé. E isso não é na cabeça, né, Haru? Você sempre foi uma mulher de fé. Você era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Você é uma mulher que Deus falava com você diretamente, mas Ele vai falar naquilo que é impossível. Aquilo que é possível, a gente tem que fazer. Né? Para isso, Deus, assim, mas Deus vai me curar aqui sozinha no meu quarto. Então, se você tem uma doença física, você está com câncer, você não fica em casa esperando Deus te curar. Você vai procurar um oncologista. Você está com um dente com dor de dente, você não fica em casa de joelho madrugando pedindo para Deus tirar a sua dor. Você procura um dentista. Né? Deus vai capacitar pessoas para... Porque todo conhecimento vem dele, ele vai capacitar pessoas que vão te ajudar. E eu, como profissional, eu também tenho pessoas para me ajudar. Então, Haru, eu tenho muita alegria de ter você não só como uma cliente, mas como uma amiga. Porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E ter você na minha vida é um grande presente. A gente teve a oportunidade de você vir ao Brasil, a gente poder almoçar junto, a gente poder se conectar. Né? E você, assim, da mesma forma que muitas vezes eu estendi a mão para você, você trouxe para mim respostas que você nem sabia que eu precisava. E Deus te usou para trazer para mim respostas, direcionamento, inclusive o que está acontecendo aqui hoje. Né? Eu estava com a Haru, a gente trabalhando, eu fazendo processo de terapia com ela, trabalhando dores muito profundas, né, Haru? E aí, quando terminou, quando se pronto, eu vim aqui servir. Quando eu percebi, eu estava sendo servida, e não pela Haru, pelo próprio Criador. Que aí a Haru me via como rainha, mas eu ainda, né, minha alma, meu espírito estava pronto para se curvar, para beber daquela água do alto, a sabedoria do alto, mas a minha humanidade, o meu senso de justiça própria ainda... Não, mas eu não posso falar abertamente de fé e de dor, não posso. E Deus te usou para falar assim, minha filha, seja ousada. Fala de mim, se mostra, né? Então, foi por isso. Então, Haru, você faz parte disso. Amém. Eu te agradeço e o céu é testemunha de que você faz parte disso. Cada semente que está trazendo aqui, essa parte da ousadia, desse desafio do meu reposicionamento, de eu abrir a boca e falar abertamente, você faz parte disso. Você foi um instrumento nas mãos de Deus para que eu pudesse dar esse passo tão importante. Porque a gente vive num mundo onde cada vez mais as pessoas que falam de família, que falam de fé, estão sendo cada vez mais boicotadas, sabotadas. Mas é maior o que está conosco. Então, é isso que eu falo para vocês. Uma das coisas que eu... Pode falar. Desculpa. Pode falar. Não, eu quero falar. Uma das coisas que me fez buscar, né, o teu processo, Wendy, e o que foi diferente para mim, foi que eu tinha uma grande dificuldade quando a Wendy estava falando nessa live ainda, que existem muitos processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que estão debaixo de um ocultismo e a gente nem sabe. E que, inclusive, isso impacta, né, nossa vida espiritual, nosso inconsciente e acaba gerando frutos que não são saudáveis, né? Eu gostei da tua abordagem porque ela reunia, né, o lado psicológico, o lado espiritual, dentro dos mesmos valores que eu trabalho, né, que eu tenho para minha vida. E isso foi fundamental. E uma das coisas que a Wendy foi quebrando na minha estrutura, né, e que é fundamental compartilhar com vocês, é o orgulho. Ô, pessoa orgulhosa, né? E o orgulho, na verdade... Dominante tanto, lá no talo, você tem quantos por cento? Quase 90% de dominância, né?
O orgulho, ele é nada mais, nada menos que uma armadura de uma pessoa ferida, né? Que foi tão ferida que fala, não, não, não. E estar aqui nessa live, todo mundo que está aqui nessa live hoje, é um sinal de quebrantamento, de entender que precisa passar por um processo, né? Às vezes na vida a gente fala, não, eu vou buscar só em Deus, que nem a Wendy falou, Deus vai fazer e Ele vai alcançar o teu coração de maneira que nenhum cirurgião, nenhum terapeuta vai alcançar. Mas Ele também vai ser boca, né? Os terapeutas, a Wendy vai ser boca de Deus para falar aquilo que Ele quer revelar para você através da vida dela, né? Então, existe um processo de quebrantamento, de entrega, de busca, que para você que está aqui nessa live buscando ser curada, ser libertada, liberto, né? Precisa se quebrantar, se submeter, porque não existe... Wendy, você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas tem aquela história na Bíblia, eu tô lembrando disso para falar aqui, daquele rei que ele estava, acho que leproso, estava doente, e ele foi... Você vai me corrigindo aí. E ele foi até o profeta, porque falaram, o profeta ele cura, ele faz e acontece, vai lá que ele vai te ajudar. E ele, rei, dentro da sua magnitude, foi com seus cavaleiros, com o seu exército lá. E quando chega, fala, olha, o rei chegou, ele precisa ser curado. E eu acho que na cabeça do rei ele falou, né? Ele vai fazer uma oração e eu vou sair daqui limpo. Daí o profeta vai lá e fala assim, ó, mergulha 7 vezes. Mergulha 7 vezes naquele rio lá. Outra coisa, tinha rios limpos, maravilhosos, dignos de um rei. Ele foi pro mais sujinho. Né? E imagina o que é um rei, dentro de toda a sua formosura, né? Se despir, literalmente, se despir, se humilhar, se colocar numa posição, né, onde ele tem que obedecer e mergulhar nessas águas profundas. E a palavra de Deus também diz que existem águas que dão na canela, água que dão nos joelhos, né? E tem águas que você se submerge e que você se transborda de Deus. Então, quando eu entrei nesse processo, quando a Wendy falou assim, qual o momento que você menos gostou de mim? Quando a minha água estava na canela, né? Quando foi subindo, eu falei, eu vou morrer. Mas depois eu saí de lá completamente limpa. Então, eu queria dizer isso. A Dial falando era como o Rio Tietê, por aí. E a humildade, né? O 7 significa a perfeição de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Então, o descansar em Deus. Então, o 6 significa o homem. O homem foi feito em 6 dias. O que é humano, você vai ter que fazer. Ele teve que quebrar o orgulho. Ele teve que tirar os pesos. Isso Deus não vai fazer com você, meu amor. Se você tá doente, porque você tá cheio de mágoa, de amargura, ele fala o seguinte, você tá mal com teu irmão? Vai lá, resolve primeiro, depois você vem a mim. Você tá aí cheio de orgulho, de prepotência, desonra. Não tá no seu lugar. Quer ser abençoado, mas não... Quer ser abençoado. Eu, por exemplo, queria ser abençoada no meu casamento, mas não sabia o que era ser uma mulher feminina, porque eu não tive esse referencial. Eu tive um referencial de mulher guerreira, minha mãe que botava comida na casa, minha mãe que trabalhava, minha mãe que sustentava os 3 filhos. Eu não sabia o que era receber amor. Eu não sabia o que era ser submissa. Eu achava que submissão era ser pisada. A gente vai ter 2 semanas só para falar de relacionamento. Calma, Raíssa, calma, tem muita coisa. Estamos na 2ª semana de 10. Então eu achava que submissão era horrível, que submissão era humilhação, ser pisada, mas que eu entendi. Eu precisei quebrar o meu orgulho. Eu entendi que submissão está sob a mesma missão. Hoje eu estou aqui em São Paulo, venho para um evento de negócios, vou ter uma conferência de empreendedores e meu marido me apoia, está comigo. É o primeiro a me estimular a ir atrás dos meus sonhos, mas eu também semeio os sonhos dele. Então, entendi que submissão está sob a mesma missão. Não é querer mudar o outro, mas é entender que o outro é meu espelho. E tudo que eu vejo de doloroso no outro são coisas que eu preciso curar em mim primeiro. E quando a gente se cura, o sistema ele vai precisar se reequilibrar. E isso aconteceu comigo, né? Foi maravilhoso, Haru.
quando você veio ao Brasil, a gente se encontrou, a gente fez o processo, e depois você me liga, Wendy, a minha mãe também! Vou começar a É que não tem, né? É o contágio. É o contágio que acontece. E isso é muito importante trazer para essa live, porque quando você está numa crise, num conflito emocional interno devido a traumas, devido a várias circunstâncias que estão escondidas, porque como a gente diz, quando você tá no trauma, você não lembra, né? Tem muita gente que fala assim, eu não lembro da minha infância. Não lembro de uma parte da minha vida que foi apagada. Por quê? Porque é uma forma proposital de você apagar aquilo para que você sobreviva e dê os próximos passos. Mas uma hora aquilo lá vai explodir, vai vir. E uma coisa que é como importante lembrar é que trauma não está no passado. Trauma não é um evento. Trauma não é a surra que você levou, que você... Trauma não é o que aconteceu fora. Trauma é o que aconteceu dentro de você. Sim. E está acontecendo até hoje, porque o seu cérebro está com aqueles gatilhos ativados e você revive essa repetição de padrões, porque é como se o seu sistema se ancorasse naquilo e só enxergasse aquilo. Né? A sua Fica focado, né? Você só, o seu cérebro acha. Então imagina o seguinte, que você a vida inteira ficava esperando o papai chegar do trabalho. Papai está trabalhando muito, papai chega do trabalho. Só que o papai chega do trabalho extremamente cansado, senta no sofá com a cara feia. O seu cérebro pega aquela cara feia do papai e cria aquela crença. Os homens são os homens são emburrados, os homens são folgados, os homens não ajudam as mulheres, os homens... E aí você cria aquele ranço de homem, porque você pegou aquela partezinha do seu pai e trouxe como uma verdade. E aí quando você vai olhar na sua mochila, quantas vezes papai sorriu, quantas vezes papai jogou pro alto, quantas vezes papai foi amoroso. Só que a gente se fixou naquele medo do papai, da cara brava, né? O medo. E aí hoje eu tenho medo dos homens, eu quero controlar os homens. Então, dando aqui só um exemplo, a gente precisa entender como o meu cérebro funciona. Então, todo o processo terapêutico que eu aplico, a mentoria de identidade proposta, a terapia de reintegração, né, a mentoria de meu lugar de honra no relacionamento, mentoria de vocação, carreira, mapear seus dons, seus talentos, as sementes que você tem de bom, a gente usa a neurociência, mas não deixa a fé, o autoconhecimento do alto. E Haru, cada vez que eu vejo você, eu me surpreendo, porque cada vez você está mais conectado ao seu chamado. Uma coisa que me surpreendeu muito foi essa mudança total, quando eu te conheci e você hoje, né? A leveza, tirar as armaduras. E Raíssa, na segunda-feira eu estava preparando a live e eu falei assim, meu Deus, peraí, como que eu vou encaixar isso no deserto e dores emocionais? E a Haru, Wendy, eu tive um sonho e eu senti que eu tenho que compartilhar com você, que eu não usava mais uma armadura pesada. Lembra que você tinha, no início, você tinha um sonho que você usava uma capa? Sim, como que é a questão da capa? Eu sempre muito sensível, né? Em muitos sonhos e muitas visões. E eu lembro quando eu comecei meu processo com a Wendy, essa questão para mim como é que diz? Das pedras, eu estar presa nas pedras, né? Que eram meus traumas, meus conflitos emocionais. E só fazendo um link um pouquinho até quando você falou da mãe, que quando a gente está nesse estado mental, emocional, a gente transborda. E a gente só transborda caca, né? Então, isso se esparrama para todos os nossos níveis sociais, profissionais. E quando você passa pelo processo de transformação, esse contágio positivo e libertador também alcança outras pessoas ao nosso redor. Foi aí que quando eu fui para o Brasil, e eu falei, Wendy, tô com minha mãe aqui agora, vamos fazer uma sessão? E foi maravilhoso, foi um momento de ressignificação incrível. E eu não lembro direito da visão da capa, Wendy, você me lembre. Mas eu lembro que eu te falei, mas eu não... Que aí foi a transição da sua carreira, né? Como totalmente a mulher que empoderava outras mulheres a se vestir, a usar a capa do poder. E hoje você entendeu que o poder delas não tá no terninho, na roupa que ela veste. É aquela hoje você continua... coisa de você se fortalecer numa imagem. Então, eu era, né, e sou uma pessoa de resultado, mas o que acontecia? Eu tinha ainda muito aquela armadura, né? E pela força e fazer com que as pessoas também fossem empoderadas,
mas de uma forma mais, como que eu posso dizer, Wendy? Não diria Fora superficial. para dentro. De fora para dentro. E hoje eu acho que eu ajudo as pessoas a passarem por uma transformação interna. Eu transbordo na vida delas com simplicidade e com leveza. E daí eu tive uma visão, falei, Wendy, eu tive uma visão que eu tô com uma armadura, mas a armadura ela é dourada, ela é muito leve. Ela é muito leve. Geralmente eu tenho interpretações das visões que eu tenho, mas dessa vez eu não tive. Você me ajuda? E daí foi quando ela falou da live. E aqui que é a armadura de ouro, a armadura de poder. Ela sabe quem ela é. Se ela, né, é filha amada do Criador, ela tem poder, ela tem unção para testemunhar. E isso é leve. Quando você vive o seu chamado, ele é leve. Quando fica pesado, você está errando a rota. Você está baseando, você está querendo andar no deserto com um GPS, o Wi-Fi, o que as pessoas falam, a rede das pessoas. Então, o deserto não é um lugar de ouvir a opinião dos outros. Deserto não é um lugar de Wi-Fi. Deserto é lugar de bússola, é do alto, é do norte, é o chamado. E eu fico muito feliz de ver você transbordando, de você redirecionou sua rota para o alvo, sabedoria do alto para dentro, de dentro para fora, e está brilhando de uma forma tão linda. Você, o Felipe, que também teve a oportunidade de ser levantado, né? O seu marido também. Parabéns, Felipe, você está ouvindo. Beijo, Felipe não fala português, mas a gente deu um jeito. Eu traduzo depois para ele. Manda um beijo para ele, tá? Então, eu amo muito a vida de vocês. E vocês todos sintam-se abraçados. Obrigada pela presença de vocês. Entre no grupo do Telegram, nós estamos no 8º dia de 40 dias. Tá certo? Tem muita água para rolar aqui, tem muita coisa para transbordar. Obrigada, Haru. Deus te abençoe. Obrigada, Wendy. Beijo, rainhas. Sintam-se amadas, abraçadas. Deus abençoe Beijo. todas vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.